Primeiro a apresentar vai ser Luciane, que é arquiteta especialista em arquitetura de sistemas de saúde, mestre em arquitetura, doutoranda em arquitetura no PPGAU, da FAUFBA, e professora adjunta também na FAUFBA. Lu, você tem 20 minutos, fica à vontade. Luciane vai apresentar o trabalho Arquitetura Hospitalar em Salvador no século XX. Certo. Pronto. Tá claro para todo mundo aí? Tá aparecendo? Assim, Lu, fica à vontade. Tá, então, bom dia, Lari, bom dia a todos. Como Lari falou, eu sou doutoranda no PPGAU, né, no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura da UFBA, e o título da minha pesquisa é Arquitetura Hospitalar em Salvador no século XX. E tenho como orientador o professor Antônio Pedro, né? Então, o tema é a história da arquitetura hospitalar. O objeto são os edifícios hospitalares na cidade de Salvador, construídos no século XX. Tem como objetivo principal analisar a arquitetura das instituições hospitalares de Salvador construídas no século XX e como objetivos secundários catalogar e analisar referências históricas dos hospitais de Salvador construídos no século XX, produzir análises sobre o processo histórico envolvido no surgimento das tipologias, elaborar quadro comparativo relacionando as tipologias com os hospitais levantados, levantar, através de reflexões baseadas em autores da filosofia, sociologia e antropologia, características da arquitetura existente. Então, no meu referencial teórico, eu começo falando das tipologias, e eu trago essa classificação feita por Michelin, onde ele enumera essas tipologias a partir das fases históricas, né, da antiguidade até a época pré-contemporânea. No meu estudo, eu foco mais nas 3 últimas tipologias, que são as tipologias encontradas na minha fase, né, na minha pesquisa, que é a tipologia pavilionar, a tipologia em blocos ou monobloco vertical, né, e a tipologia mista. Hoje eu não vou trazer muita informação sobre essas tipologias, porque eu já venho falando delas já nas outras apresentações, né? E aí eu começo a minha pesquisa mostrando esse mapa de Salvador com a localização dos hospitais no início do século XX. Esse mapa ele foi elaborado por Márcia Pinheiro, né, em sua tese, que também fala da história de arquitetura hospitalar em Salvador, só que ela fala do início da cidade, né, do surgimento da cidade, até o final do século XIX. E aí a minha pesquisa, ela pretende continuar essa pesquisa de Pinheiro, a partir do início do século XX, né? Então, ela mostra esse mapa com a localização do Hospital Português, do Hospital Monte Serrat, do Hospital São Cristóvão dos Lázaros, Hospital Militar, Hospital Santa Isabel, Asilo São João de Deus, Hospital da Marinha, Hospital Espanhol. Desses todos, apenas o Hospital Santa Isabel atendia a qualquer paciente com qualquer doença, né? E aí, Márcia, no trabalho dela, ela destaca o Hospital Santa Isabel e ela fala que, a partir do Hospital Santa Isabel, surgiu em Salvador uma nova fase da arquitetura hospitalar, né? Uma fase mais onde os edifícios são mais funcionais, mais utilitários, que foi a partir da tipologia pavilionar, né? O Hospital Santa Isabel ele foi o primeiro hospital construído com a tipologia pavilionar. Então, aqui tem um mapinha de situação, ele fica localizado no bairro de Nazaré, aqui em Salvador. E aí, o meu primeiro passo na minha pesquisa foi fazer um levantamento de todos os hospitais construídos
em Salvador no século XX. Essa tabelinha eu já mostrei para vocês na apresentação passada, né, na apresentação do ano passado, que foi o ponto inicial da minha pesquisa. Então, ano passado, eu fiz uma análise dos hospitais gerais, públicos, e agora eu estou fazendo uma análise diferente. Eu resolvi dividir essa tabela em fases, quer dizer, dividir o século XX em fases, né? E a partir de acontecimentos que fossem importantes para a história do edifício hospitalar. E aí, eu encontrei 5 fases, eu dividi, destacando em cada fase os hospitais mais relevantes. Então, eu tenho no primeiro, que vai até 1930, que eu chamei de caridade e filantropia, porque foi uma fase onde o Estado participava muito pouco, participava mais em épocas de pandemia, e a caridade e a filantropia, que era responsável pela criação de várias unidades hospitalares em Salvador. Então, o Estado, nessa época, ele era responsável pelo Hospital de Isolamento, pelo Hospital dos Lázaros, que era especializado no atendimento da lepra, né? Hospital São João de Deus, a partir de 1912, porque antes disso era gerenciado pela Santa Casa de Misericórdia, né? E São João de Deus era para doentes mentais, né? E a assistência pública, que foi o primeiro prédio construído para atendimento de emergência em Salvador. Então, nesse período, eu estou destacando a maternidade Climério de Oliveira e assistência pública. O segundo período eu dividi de 30 a 45, e eu chamei de saúde dos trabalhadores e a tuberculose em evidência, porque foi um período onde foram criados os institutos de aposentadoria e pensões. Esses institutos, eles forneciam serviços médicos, além das aposentadorias e pensões, né? Forneciam serviços médicos a seus associados. Então, quem tinha carteira assinada era associado a esses institutos, né? E aqui em Salvador, 2 desses institutos conseguiram construir seus hospitais, que foi o Instituto dos Empregados de Cargas e Transportes, o Hospital Ana Nery, e o Instituto dos Industriários, que construiu o Hospital Manuel Vitorino. Essa época também foi a fase de grande incidência da tuberculose, né? E a gente tem nessa fase a construção do Hospital Santa Terezinha, hoje conhecido como Otávio Mangabeira, e também foi dessa época a construção do pronto-socorro, Hospital Getúlio Vargas, e o Hospital Especializado no Câncer, Hospital Aristides Maltês. Na terceira fase, de 45 a 64, eu estou chamando de a saúde pública como ciência médica, porque foi nessa fase que foi criado o Ministério da Saúde, né, em 1953. E também foi dessa época que aconteceu o primeiro curso de especialização em hospitais, promovido pelo IAB de São Paulo, né, e que gerou uma publicação chamada Planejamento de Hospitais, né? Foi em 1954. Essa publicação se tornou referência na área. É dessa época também a inauguração do Hospital das Clínicas, o primeiro hospital, um hospital escola, né, na cidade, que inaugurou a primeira cozinha industrial, a primeira lavanderia industrial. Então, foi nessa fase de 45 a 64. A quarta fase, de 64 a 85, eu chamo de saúde pública pós-revolução, que é a época da ditadura, né? Então, nessa época, eu destaco a maternidade de Perba, o Hospital Geral Roberto Santos, o Hospital Geral Ernesto Simões, que aproveitou um dos pavilhões do Parque Sanatorial Santa Terezinha, né? Então fica lá no mesmo terreno.
e o Hospital Santo Antônio, que é o Hospital Irmã Dulce, conhecido, né? O Hospital Irmã Dulce. A quinta fase, de 85 a 2000, eu chamo da democratização da saúde, porque é a época do surgimento do SUS, né? Nessa época, nós temos a inauguração do Hospital Geral do Estado, o Hospital São Rafael, Maternidade Albert Sabin e o SARA. Então, a partir daí, eu resolvi fazer um estudo de localização dos hospitais daquela tabela, né? Que não são nesse meu destaque, eu não estou colocando todos os hospitais, mas no estudo dos mapas eu já vou colocando todos os hospitais. Então, esses são os mesmos desenhos apresentados por Alice, né? Nossa bolsista do GEOSP. E aí a gente colocou nos mapas todos os hospitais também referentes às fases. Então, nós temos esse primeiro até 1930, o segundo de 31 a 45, o terceiro de 46 a 64, o outro de 65 a 85 e o último de 86 a 2000. E um total com todos os hospitais, inclusive destacados em verde aqui, os hospitais já existentes no início do século XX. Na apresentação de Alice, Ana fez uma observação, né, que seria interessante analisar já com o crescimento urbano, né? Esse é eu já tinha previsto isso, mas nós apresentamos aqui, como é um estudo inicial, a gente não chegou ainda nessa fase. Então, vamos analisar também mostrando o crescimento urbano, né? E também a densidade populacional. Então, a partir daí, eu começo a analisar os edifícios separadamente. Nós temos primeiro a Maternidade Climério de Oliveira, que foi inaugurada em 1910, né? Fruto de muito esforço do médico ginecologista e obstetra, Climério de Oliveira. Então, foi construída com recursos de doações, com recursos estaduais, municipais, e foi a primeira maternidade escola do Brasil, o primeiro centro de reprodução humana, abrigou o CEPAR até 1984 e hoje é administrada pela EBSER, né? Aqui a gente tem uma plantinha, ela foi a primeira unidade hospitalar construída depois do Hospital Santa Isabel. Então, seu projeto, seu partido era em pavilhões, eram 4 pavilhões separados que depois, com o decorrer das reformas e ampliações, eles foram se unindo. Mas, na época, era tido como uma inovação na área da arquitetura hospitalar. A assistência pública, que foi o primeiro edifício público construído para atendimento de emergências, foi construído pela prefeitura, mas depois, por falta de verbas, o Estado que passou a gerenciar. Então, construído ali no Centro Histórico, né, na esquina da Rua Rui Barbosa com a Rua das Vassouras. Ele possuía sala para médicos, plantonistas, sala para operações e curativos, enfermaria, sala de raio-x, sala de oftalmologia e otorrinolaringologia, dormitório dos médicos, almoxarifado e oficina mecânica. Em 1925, mudou seu nome para Serviço de Socorros de Urgências. Em 1941, os serviços do pronto-socorro foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas, né, que foi inaugurado em 1941. E hoje, nesse prédio, funciona o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. E aí nós temos, em 1941, a inauguração do Hospital Getúlio Vargas. Foi uma obra planejada e gerenciada por Edgar Santos, quando era diretor da Faculdade de Medicina, no governo de Juracy Magalhães. Ficou pronto em 1937, mas por questões políticas, só foi inaugurado em 1941, e Edgar Santos foi afastado da direção. E em 1950 passou a ser um hospital geral,
E em 1990, quando inaugurou o Hospital Geral do Estado em Brotas, seus serviços foram transferidos para lá, né? E hoje no prédio funciona o Colégio Estadual Deputado Manuel Novaes. Ele fica ali na rua Araújo Pinho, no Canela. Então, nós podemos ver aqui o formato de sua planta em T quase um H. Né? Era um prédio com 5 pavimentos, já era um início de um partido monobloco, apesar de ter só 5 pavimentos, e ele possuía 2 elevadores. Em seguida, nós temos o Aristides Maltês, que começou a ser construído em 1945, né? Ou 41. Ele foi criado pela Liga Baiana contra o Câncer, que era uma entidade filantrópica criada por Aristides Maltês em 1936, com o objetivo de promover a educação profissional para o tratamento gratuito do câncer. Então, por falta de recursos, ele teve várias... Foi sendo inaugurado aos poucos, né? 1941, 1952 e, por final, com a ajuda do Estado, em 1984. Depois, nós temos o Hospital Otávio Mangabeira, Santa Terezinha, inaugurado em 1942. O início da construção pela construtora Norberto Odebrecht foi em 1937. Foi inaugurada em 1942 como Santa Terezinha, com 5 pavimentos e 250 leitos no bairro do Palmiúdo. Em 1946, aconteceu a campanha nacional contra a tuberculose e ele obteve mais recursos para a criação de novos leitos. Então, em 1948, foi inaugurado o Hospital Infantil, com 80 leitos, e depois mais 138. Então, em 1950 foi criada a Fundação Hospitalar Otávio Mangabeira para gerenciar esse hospital. E em 1951 foram, com a grande incidência ainda da tuberculose, né, foram necessários mais leitos e foram criados mais 3 pavilhões, né? O pavilhão de serviços, que a gente pode ver aqui na planta de situação, que fica logo atrás do edifício principal, o sanatório de triagem, com 342 leitos, e o pavilhão de triagem, com 430 leitos. Esses 2 últimos, hoje em dia, foram aproveitados, um para o edifício, ou para o Hospital Ernesto Simões, e o outro hoje funciona um centro de saúde e também a gerência do SAMU, né? Acho que a central de regulação funciona em um desses pavilhões. Depois, Patrícia falará com mais detalhes sobre esse prédio, né? Então, a gente começou a fazer também uns estudos de zoneamento com as plantas que a gente possui agora, né? Que a gente ainda não conseguiu todas as plantas dos hospitais. E junto com as bolsistas, né, com a Alice, com a Raíssa, a gente começou a fazer esses estudos de zoneamento. Aqui a gente tem a planta do prédio principal e um 3D com todos os blocos existentes hoje, né? Nós temos o hospital do Instituto dos Industriários, né? Instituto de Aposentadoria e Pensionistas da Indústria, que hoje é chamado de Manuel Vitorino. Ele foi inaugurado, começou a ser construído em 1940 por uma sociedade anônima de 40 médicos, foi vendido para o Instituto em 1952, ainda em obras, por falta de verbas, né, dessa sociedade, e em 1954 foi inaugurado o Hospital dos Industriários, que já tinha o nome de Manuel Vitorino. Ele tinha assistência clínica, cirúrgica, farmacêutica e odontológica para seus beneficiários. O arquiteto foi Flávio Amilcar Regis do Nascimento. Esse edifício, em 1966, passou a ser do INPS, né, porque todos os institutos foram extintos em 1966 e foi criado
o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Então, esse prédio passou a ser do INPS. E em 1992 passou a ter atendimento, ser do SUS, né? A ter atendimento do SUS. Em 2007 deixou de ser hospital geral e passou a ser um hospital especializado com atendimento de média e alta complexidade e traumato-ortopedia. Então, aqui a gente tem uma planta de situação, onde a gente nota que o prédio principal tem forma de L. Então, é também um início da tipologia pavilionar, né, com 5 pavimentos e com elevadores. O outro hospital de instituto foi o Ananeri, né, que é dos funcionários de transporte e cargas. O Ananeri, ele teve várias inaugurações. Começou a primeira inauguração foi em 47, por falta de verbas também. Depois inaugurou uma parte em 56 e, por último, em 62. Então, foi construído em um terreno de 11.221 metros quadrados doado pela prefeitura. Um projeto com tipologia monobloco, com 11 pavimentos e 350 leitos, projetado pelo arquiteto Moacir Fraga. Também, em 1966, passou para o INPS, né, e em 92 para o SUS. Hoje tem convênio, a CESAB tem um convênio com a UFBA através da FAPEX. Tem 239 leitos e é referência na área de nefrologia e doenças cardiovasculares. Então, meu tempo está acabando e eu vou correr um pouquinho mais. Aqui a gente também começou a fazer um estudo sobre zoneamento e com as plantas e com as volumetrias. O Hospital das Clínicas veio em seguida, então foi o primeiro edifício hospitalar construído com modelo monobloco. Na verdade, foram esses dois, né? O Ananeri e o Hospital das Clínicas, sendo que o Hospital das Clínicas era bem maior e foi inaugurado primeiro. Então, no projeto do engenheiro Ernesto de Souza Campos e o do arquiteto Hipólito Pujol. O projeto inicial com 660 leitos, 11 pavimentos e 28 mil metros quadrados. Foi inaugurado com 360 e hoje tem 259. Então, teve vários nomes e hoje é o Hospital Universitário Professor Edgar Santos e atende pelo SUS, né? Então, foi o primeiro hospital que teve lavanderia e cozinha industrial. Então, foi, na época, um exemplo da arquitetura hospitalar. Aqui também a gente começou a fazer umas análises de zoneamento com a planta atual, né? Onde a gente encontra aqui uma ampliação nessa lateral aqui do projeto inicial. Primeiro, o térreo também com essa ampliação, mudando um pouco o desenho da planta baixa. Então é isso, eu trago aqui as referências, algumas referências que eu utilizei. Falei bem rapidinho das plantas, porque o tempo é curto. Então, muito obrigada.